Opa, vamos voltar aqui, tinha caído a transmissão de antes, né? Vamos seguir no raciocínio. Então, você tem aí o ciclo econômico do açúcar, começa por lá, né? Várias resistências passam por lá, toda uma trajetória histórica de construção, né? De o povo ocupar o semiárido, o sertão semiárido, do povo construir grandes cidades. Você tem as capitais nordestinas, três metrópoles você tem. Você tem Salvador, Fortaleza e Recife, que são grandes metrópoles. Você tem capitais de grande porte, né, de como é São Luís, que inclusive tem um pouco de influência francesa, né? Recife tem influência holandesa. João Pessoa, você tem Natal, você tem Teresina, que é a capital que não está no mar, você tem Aracaju, e você tem grandes cidades que adentram o território. Imperatriz, sul do Maranhão, né? Uma cidade que, por incrível que pareça, a segunda maior cidade do Maranhão, o Bolsonaro ganhou do Haddad, tá? O cara está ofendendo o Nordeste como um todo, inclusive locais que ele venceu as eleições. Tá? Juazeiro do Norte, a terra do Padre Cícero, tá? Uma cidade toda ali do Cariri, Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, né? Constitui uma pequena zona metropolitana no Vale do Cariri, no sul do Ceará. Você pega Petrolina, Pernambuco, Juazeiro, Bahia, o Rio São Francisco divide, foi a primeira cidade as primeiras cidades que nós conhecemos quando fomos para lá, somadas passa de 500 mil habitantes. Tá? Cidades industriais, cidades que têm uma projeção econômica, uma liderança regional, com agricultura forte, né, de irrigação. Tá? Se vai lá para Campina Grande, no meio do sertão, ali é Agreste, Sertão, uma cidade que tem quase 600 mil habitantes. Você pega ali a terra natal do Lula, que é Caetés, mas Garanhuns, está tendo festival de inverno, né? Um evento muito bonito, né? Uma atividade que movimenta muita gente. O São João nordestino, olha o movimento econômico que você tem nos São Joãos, seja de São Luís, seja das capitais, mas principalmente Campina Grande, Petrolina, Caruaru, que também é em Pernambuco, né? Outra cidade de grande porte, Feira de Santana, na Bahia, Vitória da Conquista, na Bahia. Por falar nisso, o Bolsonaro está indo para lá essa semana e vai ser muito mal recebido pelos nordestinos, porque ele está indo lá de maneira oportunista inaugurar um aeroporto que o governo dele não tem mérito algum, né? E o impacto desta fala foi tão gigantesco, que o senador Otto Alencar, do PSD, um partido de centro-direita, né? O Otto Alencar, senador baiano, não vai no evento. E o governador baiano, Rui Costa, não vai no evento. Acabou eu estou vendo a matéria aqui no Brasil 247 e confirmar que não vai no evento. Tem nota dos governadores nordestinos repudiando essa fala dele, né? E obviamente você acentua uma divisão do país, porque no Nordeste brasileiro, né, a inversão dos votos ao Sul ela é muito gritante. Se nos nossos municípios aqui, em média, o Bolsonaro chegou a fazer aí 65, aqui de Santa Catarina, 65, 70% dos votos, no Nordeste aconteceu o inverso, tá? E nós não estamos falando só dos 30 e poucos milhões de nordestinos que vivem lá no Nordeste, nós estamos falando de nordestinos espalhados pelo país. O cara que está vendendo rede aqui no sul do país, o cara que trabalha nas lavouras de cebola de Tuporanga, né? O cara que vem na colheita da maçã de Fraiburgo, né? O sujeito que vai trabalhar na construção civil de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Muitos nordestinos. Os sujeitos que foram trabalhar, descendentes de nordestinos, que foram construir Brasília, né? Operários, os sujeitos que foram trabalhar no século ainda XIX, no ciclo da borracha, né? Onde o Brasil acabou ocupando o Acre da Bolívia, né? Nessa expansão do ciclo da borracha. Então nós não estamos falando de uma região menor, nós estamos falando de uma região que equivale, tá? Então, se a gente fosse falar também da literatura, né? Nós estamos falando de Ariano Suassuna, nós estamos falando de Patativa da Saré, nós estamos falando na música de sujeitos como Elba Ramalho, como o Luiz Gonzaga, né, que imortalizou o uso da indumentária do sertanejo, né? E o forró e o baião se popularizaram pelo país. Nós estamos falando de Jackson do Pandeiro, nós estamos falando do Chiclete com Banana, né, para quem e todo esse circuito do axé, né, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, né, enfim, essa questão da música baiana. Se a gente for pegar mais recentemente, talvez o Baiana System é uma das melhores bandas do atual cenário, é uma banda baiana,
né, de alta qualidade. Faleceu há poucos dias o sujeito da Bossa Nova, lá de Juazeiro, né, o natural de Juazeiro, João Gilberto, né? Se a gente for falar também de nordestino, né, o Zé Ramalho é nordestino, o Raul Seixas era nordestino, a Pitty é nordestina, tá? E aí vamos continuar na música, né? Você vai lá para o Recife e você tem o Mangue Beat, né? Começa lá com Chico Sainz e Nação Zumbi, Chico Sainz falece, continua a Nação Zumbi, uma baita de uma banda, né? Mundo Livre, né? Se a gente for falar de cordel, né? Toda a literatura de cordel, tô lembrando aqui do Cordel de Fogo Encantado, né? Mas toda a literatura de cordel, toda a tradição da literatura de cordel, né? E no início aí, na música do Rapadura Chique Chico, né, você tem, ele fala disso, né, fala da tradição da literatura de cordel. E aí, se a gente for falar, eu falei agora do Nação Zumbi, eu vou lembrar que Nação Zumbi Da Lama ao Caos, da música Da Lama ao Caos, ele começa ali, o Josué eu nunca vi tamanha desgraça. Ele está falando do Josué de Castro, que escreveu Homens e Caranguejos e que escreveu Geografia da Fome, né? Foi o sujeito que há 60 e poucos anos, já dá quase 70, não tenho certeza, já colocou a fome no livro, né? Que a fome era um problema político, e especialmente no Nordeste. Tá? Então, nós estamos falando de uma dimensão no plano cultural que é espetacular. Estava esquecendo do Alceu Valença, né? E eu poderia aqui ficar citando, poderia citar o próprio Fagner, né? Que acabou sendo humorista bolsonarista, não sei se está arrependido, mas que independente disso é um sujeito que tem uma produção cultural espetacular, inclusive fazendo versões, né, de músicas do Bob Dylan, né? Traz essa. Estava esquecendo, Caetano Veloso e Gilberto Gil, né? Voltar lá para a década de 70, Gal Costa, né? Enfim, a produção artístico-cultural é espetacular, né? No forró, no axé, no baião, nos maracatus, né? Enfim, se a gente vai lá para o Maranhão, você tem outra riqueza, que é a questão do reggae, né? Por ouvir as ondas de rádio jamaicanas, eles trouxeram isso. Boa tarde também para ti, Pedro. E assim, né, meus caros, e a própria influência no campo da política, né? Nós não estamos falando, quando ele ataca o Flávio Dino, o Bolsonaro, ele está apontando, atacando um sujeito que é um potencial candidato em 2022. Um governador bem avaliado, um governador que paga bons salários aos professores, que está tirando o estado da miséria arcaica, do atraso, né? Que faz acordos. Todos os governadores nordestinos, eles, à exceção da Fátima Bezerra, que começou agora, fizeram amplas alianças para governar nos seus estados, inclusive com os setores da direita. Tá? O Jacques Wagner, quando ganha lá a Bahia do carlismo, né, ele fez amplas composições com o PP, com o que é o PSD agora, né, enfim, se reelegeu, fez o sucessor, que é o Rui Costa, que se reelegeu. Em Alagoas, é um amplo leque de alianças, né, que começa lá com o Jackson Barreto, do PMDB, que agora é o Belivaldo Chagas, do PSD, mas que envolve, lá atrás, na verdade, era o Marcelo Deda, do PT, primeiro, né, o falecido Marcelo Deda, que agora é a esposa, a viúva, no caso, né, a esposa dele, né, Eliane Aquino, é a vice-governadora. O prefeito de Aracaju é do PCdoB, né? Você vai em Alagoas, por mais que seja a família Calheiros, mas é uma aliança que envolve PT, PCdoB, PDT, PSB, né, para fazer um amplo leque de alianças no filho do Renan Calheiros, que se reelegeu no primeiro turno. Em Pernambuco, teve toda aquela treta que envolveu a Marília Reis de retirar a candidatura dela, mas é o Paulo Câmara, o herdeiro político, de tese, do falecido Eduardo Campos, né, do PSB, de centro-esquerda. Na Paraíba, o sucessor do governador do PSB, o João Azevedo, é sucessor do Ricardo Coutinho. O Ceará, a sucessão do Cid Gomes, né, o irmão do Ciro Gomes, é o Camilo Santana, se reelege no primeiro turno, como se reelegeu no primeiro turno o Wellington Dias, do PT, no Piauí, e como se reelegeu no primeiro turno o Flávio Dino, do PCdoB, no Maranhão, com ampla votação, com ampla aliança, mas com ampla votação, mais de 60% dos votos. Tá? Votações estrondosas desses candidatos a governador. A única que não ganhou no primeiro turno foi a Fátima Bezerra, que ela ganhou a eleição sendo de oposição, né? E foi para o segundo turno contra um cara do PDT, que no fim das contas acabou apoiando o Bolsonaro, mas foi derrotado pela senadora Fátima Bezerra.
Então nós estamos falando de governos que são bem avaliados nesse cenário popular, que aproveitaram esta relação de um nordestino, e aí eu quero chegar no maior presidente da história brasileira, um nordestino, que sabe o que é carregar uma lata de água, saiu lá de Caetés, né, distrito de Garanhuns, num caminhão, né, para São Paulo, num pau de arara, sabe o que é a seca, né, sabe o que é o sofrimento. É um sujeito que espalhou política pública pelo Nordeste, seja eu já falei na questão hídrica, mas na questão do Pronaf, na questão da expansão de universidades federais como a Univasf, como a Unilab, os campi, né, os vários campi da Unilab, né, a Univasf ali, Petrolina, Juazeiro, Paulo Afonso, né, espalhando o IFE, né, pelo sertão, como é o caso de Currais Novos, como é o caso de Patos, como é o caso de mesmo Piranhas, né, onde nós fomos lá, tem um IFE, né, um IFAL, enfim, é extraordinário, né. Neuza Radim, oi Neuza, você entrega os golpistas, tá? Tem razão, nós precisamos intensificar a difusão das informações, né, que elas cheguem nas pessoas. Então, estava falando, né, e no caso do Lula, ele está sendo lembrado, né? Ele está sendo lembrado no Festival de Garanhuns. Teve Lula livre lá na Catedral de Garanhuns, teve nos shows, né? Teve várias bandas, né? Letrux, teve uma outra cantora do início, a Zélia Duncan, né? Lembrou das ofensas, né? Enfim, espetacular. O Odair José na virada cultural em Belo Horizonte, puxando também, que tem que acabar com essa palhaçada e com essa farsa, né? No caso. Então, assim, as coisas estão criando um caldo. Só está faltando um pouco aquela insurreição popular gigantesca. Dia 28, os nordestinos vão fazer nas praças um ato contra essa ofensa, né, pejorativa, né, de um sujeito atrasado, tosco. Podia falar outras coisas dele, mas acho que eu já me alonguei bastante. E teve essa queda, né, caiu a primeira parte, então tem duas partes do vídeo hoje, que caiu a internet, deu uma oscilação na internet, só para terminar. Não sou muito de fazer propaganda, mas esses vídeos eles são colocados no canal que eu criei lá no YouTube, tá? Se porventura, num horizonte próximo aí, eu perceber que poderá ter um alcance pelo YouTube, eu gravarei direto de lá e deixo o link no Facebook, né? Talvez me parece que a qualidade do YouTube parece um pouquinho mais, oscila menos, enfim, mas o alcance é menor, né? Então, assim, se vocês não se sintam pressionados, mas quem quiser curtir lá o canal, no caso, né? Eu estou pensando num horizonte próximo aí começar a gravar por lá, né? Para não haja tempo, né? A gente vem do trabalho, dá uma lida nas coisas e faz essas pequenas lives aqui nas segundas-feiras, né? Mas dá um custo, né? Do ponto de vista do custo no sentido de tempo, né? Para ler, né? E depois eu baixar esses vídeos, salvar lá no canal no YouTube. Tá lá César Capitani, o canal no YouTube, porque o contrário é mais fácil de fazer, né? Você está gravando lá no YouTube, você pega o link de lá e joga no Facebook, né? Enfim, mas vamos ver, esse é um projeto, um horizonte futuro, né? Mas, terminando, né? Eu quero concluir no sentido de que o meu desagravo, né? Meu desagravo e todo o meu carinho pelo povo nordestino, um povo espetacular, hospitaleiro. Eu sempre recomendo, e a minha esposa também, recomendo que as pessoas que puderem um dia conhecer, ali nós passamos Petrolina, Juazeiro, Cabrobó, passamos, né, no caso, mas aí Petrolândia, né, que é uma cidade espetacular de Pernambuco, a Ilha de Rará, que fica já em Glória, um lugar muito bonito, inclusive, né, muita cultura, né, aí Paulo Afonso na Bahia, Piranhas e Canindé do São Francisco, Piranhas é Alagoas e Canindé do São Francisco é Sergipe. Um passeio espetacular, mas se você for olhar, né, você vai ter coisas espetaculares, né, do ponto de vista da cultura, né, conhecer, por exemplo, se for pensar lá, onde tem o Museu do Sertão, lá em Exu, Pernambuco, não conheço, mas gostaria, né, você pega ali Caruaru, Garanhuns, né, tem questões de Palmares, tem o Festival de Inverno, tem o São João, Campina Grande, você pega Mossoró no Rio Grande do Norte, você pega Salvador mesmo, né? Quem conhece fica encantado, né? Com a hospitalidade do povo, né? Aí se você pega mais o sul da Bahia, Ilhéus, Itabuna, essa zona do cacau,
muito bonita também, Porto Seguro, né? E toda essa região de praia, né, do sul da Bahia, né, que tem toda uma história, né, do processo da chegada dos portugueses. Se você for lá para o Piauí, você vai ter regiões que tem questão arqueológica muito forte, né? Você tem no Maranhão os Lençóis Maranhenses, São Luís, o sul do Maranhão, o sul do Piauí, tem a expansão do agronegócio, né? O Olito está dando boa noite aqui e a Neuza é um Lula livre, ok, Lula livre. Enfim, tem tanta coisa, tanta riqueza. Você pega a Vitória de Santo Antão, a terra da cachaça, as praias, né? Questão praieira, né? Você pega Alagoas, você Coruripe, Maceió e os arredores de Maceió. Você tem em Aracaju, belas praias. Você tem no Recife, Itamaracá, né? E você vai lá para João Pessoa, você vai para Natal, para Fortaleza, Jericoacoara, né? A professora Adriana, né, também, Lula livre, né? Ah, esse é o meu desagravo a esse povo, que é um povo espetacular. Se eu ficar me alongando aqui, eu vou falar da culinária também, que é uma coisa extraordinária, né? O cuscuz, o pirão, né? Uma culinária espetacular. Eu nunca comi acarajé, né? Tenho curiosidade, mas o cuscuz é muito bom, né? O pirão de peixe, o pirão de milho, muito bom também. As muquecas, né? Que são feitas lá naquela região do São Francisco, são espetaculares. E um povo de uma dignidade do ponto de vista de uma humanidade, né? Que eu acho extraordinário. Mas eu vou encerrar por aqui. Boa noite a todos.